Vamos dar início a mais uma videoaula? Isso mesmo. Hoje nós iremos ver sobre o gênero textual entrevista. Exatamente, isso mesmo. Então, o primeiro slide que nós vamos ver aqui trata do seguinte, do conceito. O que é ou o que seria, então, esse gênero textual? Primeira coisa, entrevista é uma conversa ou um diálogo, geralmente entre duas pessoas, que são denominadas entrevistador, quem entrevista, quem faz as perguntas, e entrevistado, quem responde às perguntas. Esse é um dos gêneros textuais muito utilizado para a construção de matérias de jornais, revistas, rádios, TV e outros textos que passam algum conhecimento para a população. Outras variações são a entrevista de emprego, a entrevista psicológica e a entrevista social, que também são entrevistas, ok? Por meio de conhecimento adquiridos em uma entrevista, é possível criar conteúdo informativo e educativo, tá, gente? Então, por meio desse gênero textual, pode-se o quê? Informar, instruir, tá? Nós vamos ver isso no próximo slide. Assim, ela tem grande importância como parte de construção, o quê? Do conhecimento social. A elaboração prévia a respeito do assunto que será discutido é de suma importância, pois o entrevistador precisa dominar o assunto em pauta, de modo a evitar algumas falhas indesejáveis, né? Como também o mesmo deverá se manter totalmente imparcial, viu, gente? A pessoa que está entrevistando, ela tem que se manter imparcial, na qual a objetividade deverá prevalecer sempre, sobretudo porque nesse momento é preciso que se promova uma total credibilidade, né? Então, ou seja, o entrevistador ele tem que ter total domínio daquilo que do assunto que vai ser abordado ali, ele tem que conhecer, né? Tem que fazer uma pesquisa sobre a pessoa, né? O entrevistado. E ele tem que tentar se manter o mais imparcial possível. Por mais que seja difícil, né, uma pessoa se manter imparcial com relação, né, nesses gêneros aí jornalísticos, né? Ok, então, próximo slide vai falar o seguinte, finalidade. Para que serve? Lembra? Qual é o objetivo de uma entrevista? É o quê? Extrair informações, tá? E declarações para esclarecer determinado assunto. Outra coisa é persuadir também, convencer as pessoas ali por meio do que está sendo perguntado, né? Então é convencer o público. Convencer sobre algo, né? Persuadir e convencer são as mesmas, são sinônimos, né? Palavras sinônimas. Relatar acontecimentos, né? Ou seja, falar sobre um determinado assunto ou acontecimentos, né? Baseado, lógico, em fatos. Instruir. Então, não deixa de ser o quê? Um texto onde há instrução, instruir sobre algum assunto, né? E informar. Gente, então, esse gênero textual, ele pertence a essa esfera do jornalismo, né? Assim como, por exemplo, pertence ali a questão da reportagem, a questão da notícia. Todos esses gêneros textuais, eles fazem parte dessa esfera, certo? Jornalística. Então, todos esses textos, eles vão ter, sim, esse objetivo primordial de informar, tá bom? Mas no caso da entrevista, a gente tem aqui, então, a questão do debate também, né, que nós vimos também. E, então, ele não deixa também de o quê? Instruir, né, de persuadir, de convencer, certo? Então, vamos para o nosso próximo slide. Agora nós iremos ver quais são as características da entrevista, né? São textos o quê? Informativos e ou opinativos. Então, pode sim ter a opinião.
Lembrando que a opinião não é da pessoa que está entrevistando, mas do entrevistado. O entrevistado, ele tem sim uma opinião acerca de um assunto e ele está ali para ele expor a opinião dele. Então, por isso que ele é opinativo nesse sentido, ok? Presença do entrevistador e do entrevistado, nós já falamos. Vai ter uma linguagem dialógica e oral, ou seja, por meio ali do diálogo, né, e da questão da oralidade. O outro gênero textual que nós vimos, que também é moldado aí nos parâmetros da oralidade, é a questão do debate, né, que nós vimos então em outras aulas. Marca do discurso direto, ou seja, você pergunta, há uma pergunta, uma resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta. E vai ter a questão da subjetividade por parte do entrevistado, né? Então, tem a subjetividade por meio do entrevistado, agora o entrevistador, ele tem que ser objetivo, certo? Mescla da linguagem formal e da linguagem informal, tá? Só que eu quero... vai ter um slide só em que nós iremos falar sobre isso, mas a priori, por conta da entrevista sempre estar ali nos meios, nos jornais, nas revistas, então geralmente essa linguagem ela vai ficar mais em torno da linguagem formal, mas pode aparecer sim algumas expressões, né, que vão aqui entrar dentro da informalidade, mas ela não tem que ser o que vai predominar. O que vai predominar vai ser a linguagem formal, ok? Ok, próximo slide, então nós vamos falar um pouquinho mais aí sobre a questão da linguagem. Olha só, a entrevista é essencialmente o que? Oral, e requer uma postura adequada, tanto por parte de quem a elabora, quanto por parte de quem responde. Portanto, deve-se dar maior atenção no que se refere à linguagem, pois é algo que se tornará acessível ao público de uma forma geral. Então, gente, não pode ser também uma linguagem muito técnica. Lembrando que tem a linguagem formal, tem a linguagem informal, que é a do dia a dia, a linguagem formal, que é aquela que busca o padrão da língua portuguesa, e tem aquela linguagem técnica, certo? A linguagem técnica, por exemplo, se nós fôssemos conversar, ou linguagem científica, né? Se nós fôssemos, por exemplo, entrevistar um cientista, provavelmente ele usaria ali de alguns termos da linguagem científica. Então, não é indicado que se use muito desses outros tipos de linguagem técnica, linguagem científica. Por quê? Porque o público não vai entender. E qual é o objetivo? É justamente, né, desse gênero textual entrevista, não é justamente informar? Então, para informar, para transmitir uma informação, tem que ser acessível, tem que ser uma linguagem acessível. O uso de gírias, chavões e de uma linguagem formal não é aconselhável, tá? Não é aconselhável, mas pode aparecer. Pois o objetivo maior é fazer com que o leitor espectador se interaja com o conhecimento do entrevistado sobre um determinado assunto. Você já imaginou se o entrevistado fica usando de muitas gírias e de muitas expressões que são típicas só de uma região? O que vai acontecer? Novamente, nós caímos nessa questão aqui, o público não vai conseguir compreender. Então, portanto, tem que ser utilizado realmente uma linguagem formal, tem que ser utilizada ali na sua maioria, na maioria do texto, uma linguagem formal ou o nosso português padrão, ok? Próximo slide, então, nós iremos ver sobre a questão do planejamento. Como que deve ser feito, como é feito esse planejamento em uma entrevista, tá? Primeira coisa que tem que se fazer é o quê? Definição do tema, né? Lembra aqui que é tema, assunto. Definição do tema ou pauta, ou seja, esse aqui nada mais é do que a definição do assunto. Antes de escolher o entrevistado ou a fonte, é preciso definir o tema do projeto que será criado.
Esse passo inicial permite procurar pela pessoa com maior conhecimento sobre o assunto e enriquecer o texto com os conhecimentos, no caso do especialista. Próxima pauta, né? Próximo item do nosso planejamento tem que ser o roteiro. O que seria esse roteiro? É a estrutura que vai nortear o entrevistador durante a entrevista, certo? Não quer dizer que o entrevistador tem que ficar só ali no roteiro, mas é o que? É uma forma dele não se perder durante a entrevista. Para criá-la é necessário pesquisar e conhecer o máximo de informações sobre o assunto e a fonte, né? Isso o entrevistador tem que saber, o máximo de informações para que ele possa fazer perguntas interessantes. Com esses dados, é possível criar algumas perguntas bases para fazer ao entrevistado. Apesar de ser um guia, o ideal é não ficar preso ao roteiro, pois podem surgir questões relacionadas à fala da fonte que podem ser respondidas durante a entrevista. Então, ou seja, não tem que ficar só ali preso àquelas perguntas. De repente, pode sim surgir alguma outra pergunta ali, né, baseado na fala, né, do entrevistado, certo? Transcrição e título. Após o encontro com a fonte, o entrevistador vai realizar a transcrição. Gente, isso mesmo, ele vai escrever tudo aquilo que ele ouviu, né, da conversa para a elaboração do material escrito. Porque existe sim a entrevista oral, aquela que nós vimos às vezes aí nos jornais, enfim. Mas existe também aquela entrevista que é feita diretamente para as revistas. Por exemplo, na revista Veja, tem aquelas páginas amarelas. Essas páginas amarelas, elas têm a característica de sempre se tratar de uma entrevista. E geralmente é sobre algum assunto aí muito interessante, onde eles procuram ali um especialista, certo? Então, o que acontece? Essa transcrição, ela tem que ser muito fidedigna, né? A conversa que foi feita, que foi realizada, tá? E aí ela pode se transformar em um artigo, matéria, podcast, né? E assim por diante. As entrevistas são normalmente iniciadas com um título que desperta a atenção do leitor para o tema e um resumo inicial sobre o que foi discutido, sobre o que foi conversado. Última parte, então, do planejamento é a revisão. A etapa final da elaboração é a revisão do texto para que não seja publicado nenhum erro de gramática ou digitação, certo? Então, esse aqui é o processo que deve ser feito quando se quer planejar, né, ou fazer uma entrevista escrita, correto? Na verdade, tem a parte escrita e tem a parte oral, né? Mas quando o objetivo final é se ter um texto, né? Um texto no qual tem ali a entrevista que foi feita oralmente, certo? Próximo slide fala agora sobre a estrutura, certo? Então, como que é que tem que vir essa entrevista? Como que ela tem que aparecer, tá? Lá no jornal ou na revista. Primeira coisa que tem que aparecer é a manchete ou o título. Essa é uma parte que poderá despertar o quê? Interesse no interlocutor, certo? Então tem que ser alguma coisa bem criativa. Próxima coisa é a apresentação. Eu tô passando rapidão porque aquele último item nós já acabamos vendo um pouco sobre isso, né? A apresentação é o momento em que se apresentam os pontos de maior relevância da entrevista. Então é feito tipo como se fosse um resuminho ali básico para você saber do que se trata, né? Como também o que? Se destaca o perfil do entrevistado, então vai falar um pouco do perfil, da experiência profissional, né? Do domínio em relação ao assunto abordado e às vezes só falar ali do tema e não adentrar muito no assunto, né? Porque senão a pessoa não lê, acaba não lendo o restante, o corpo ali, né, da entrevista. Então, as perguntas e respostas, basicamente a entrevista mesmo, propriamente dita. Então, são perguntas e respostas mesmo, tá? Na qual são retratadas as falas de cada um dos envolvidos, certo? Ok. Próximo slide, então,
nós vamos ver sobre os tipos de entrevistas jornalísticas, tá, gente? Existem vários tipos de entrevistas jornalísticas, então atenção. A primeira é a individual, é aquela realizada com apenas um entrevistador e entrevistado. E ela é marcada com antecedência e a pauta é enviada para a fonte, para que o entrevistado também se prepare, né, para as possíveis respostas, né? Próximo tipo de entrevista, rotina. São as entrevistas realizadas para apresentar acontecimentos factuais e de interesse do público. Normalmente é realizado com os personagens que estavam presentes em acidentes, em assaltos, tá? Então, são aquelas entrevistas que os jornalistas pegam ali uma pessoa que está passando ali na rua e aí faz aquela entrevista ali que é dita então como entrevista de rotina. Próximo tipo de entrevista é a entrevista em grupo, é a conhecida coletiva de imprensa. É muito visto isso, gente, por exemplo, ali quando termina um jogo, né? Quando termina um partido ali, uma partida de jogo de futebol, e aí tem então aquela entrevista, aquela coletiva de imprensa, certo? Jornalistas de diversos veículos de comunicação se revisam em... Aqui tá errado, tá, gente? Aqui tá errado. Se revisam, né? No caso, eles vão estar ali, como é que fala? Um fala, depois outro fala, enfim, vai ter uma alternação, né? Ou seja, eles vão alternar, né, em perguntas a uma ou mais personalidades. Então, vai ter uma espécie de rotatividade, tá? Por isso que eu tô falando aqui que eles se revisam aqui, tá errado. Perdão, tá? Foi erro de digitação. Perguntas a uma ou mais personalidades. Todas as perguntas e respostas são aproveitadas pelos repórteres no momento em que se escreve, que for se escrever a matéria. Então, por exemplo, eu não vou colocar só sobre as perguntas que eu fiz, não. As perguntas que foram feitas por outros jornalistas também. Geralmente, gente, esse tipo aqui de entrevista aparece muito nos filmes também, né? Quando vai falar de os políticos ou algum acontecimento, né? Geralmente da NASA e tal, enfim. Também vocês vão se lembrar que trata-se aí de uma entrevista jornalística em grupo. Próximo tipo, exclusiva. Pois é. A entrevista exclusiva é a entrevista realizada apenas para uma entrevista e que o entrevistador normalmente revela assuntos importantes e desconhecidos. Então, é quando você fala assim, eu só vou dar o meu depoimento para a revista tal. E aquela revista tem toda uma exclusividade para tratar do assunto, tá? É muito interessante. Então, isso aqui é o que o povo fala que são os furos, né? Ah, nossa, eu consegui um furo e tal. E aí o jornalista vai e faz todas as perguntas ali com toda exclusividade. Próximo tipo é a entrevista pesquisa. É realizada com especialistas para acrescentar informações sobre determinado assunto e deixar a matéria com maior credibilidade, tá? Então, são aquelas entrevistas mesmo, mais científicas mesmo, certo? Próxima, a entrevista opinativa, feita com pessoas com experiência em determinados assuntos. As fontes normalmente são artistas, governantes, estudiosos e artistas, tá? A entrevista de personalidade é a entrevista feita para traçar a personalidade e histórico de vida de uma pessoa pública, certo? Para você ter uma noção, né, de como que é. Então, geralmente são essas entrevistas, assim, que às vezes são feitas com... Essa época agora que nós estamos aí de campanha, né, às vezes é feita uma entrevista, não estou falando do debate. Aí, no caso de uma entrevista, onde a pessoa vai falar como que é o perfil dela, o que ela gostaria de fazer, o que ela não gostaria, né? A fonte comentará seus hábitos, percurso profissional, acontecimentos importantes, ppp. Vocês viram, gente? São vários tipos de entrevistas, isso mesmo. É bem amplo, certo? Então, agora nós vamos ver um exemplo de entrevista. Esse exemplo de entrevista foi feito com nada mais, nada menos
Paulo Freire, foi publicada em 1992 e foi feita pela Fundação Perseu Abramo, certo? Então, olha só como que vem. Começa lá, Fundação Perseu Abramo. Olha a pergunta dele, né? O conceito de alienação tem origem na psiquiatria, por exemplo. Exato. Aí o Paulo Freire vem e fala, exato, são coisas aparentemente coincidentes. E a esse conjunto de aparentes coincidências eu chamo de tramas no tempo, das quais extraímos tudo. Aí novamente vem a pergunta, além da psiquiatria, qual era o outro gosto que lhe tocava? E aí o Paulo Freire responde, era fazer linguística. Não foi por coincidência que, ao estudar e ao me entregar ao problema da alfabetização, caí numa compreensão mais dinâmica, mais processual, mais dialética da linguagem. Nesse sentido, até recusando a falsa modéstia, eu diria que aceito que se diga alfabetização antes e depois de Paulo Freire. É que eu trouxe para a compreensão da alfabetização uma dimensão histórico-social linguística que não existia antes, ou melhor, que não era percebida. Aí, novamente, então, tem-se a pergunta. Na proposta de alfabetização aparecem duas possibilidades frustradas de uma carreira, ora de psiquiatra, ora de linguista. De todo modo, qualquer desses caminhos me teria trazido à prática educativa, em que, na verdade, eu sempre me senti profundamente completo. Aí, novamente, há a pergunta. Essa opção que o senhor está contando agora já foi documentada antes? Não, isso está sendo dito pela primeira vez. Eu não tinha como estudar linguística, a não ser vindo para São Paulo, onde eu não teria condições de sobreviver. Aos 18 anos, a única saída foi me tornar um bom professor de sintaxe da língua portuguesa, dar aulas e acompanhar meus alunos particulares com que eu ajudava a família. Eu não podia sair de Recife, mas gostava de estudar. A saída foi estudar direito. Confesso que hoje, ao perguntar-me sobre o tempo vivido, tento encontrar sabores antigos no corpo do tempo que estou vivendo e descubro certo gosto, por exemplo, nas análises filosóficas em torno do direito. Lembro-me do prazer com que ouvia aulas dos professores discutindo filosoficamente o direito, a teoria do estudo. E por aí vai, gente, é um exemplo, né, enorme, mas basicamente dá pra gente ver aqui a questão da estrutura, né, tem-se aqui então, pergunta geralmente de uma revista ou de um grupo, no caso aqui de uma fundação, e aqui então aqui tem-se o entrevistador e aqui tem-se o entrevistado, certo? Então tá vendo que o entrevistador tem que realmente dominar o assunto, né? Para não ficar então uma coisa muito monótona, né? Se ficar uma entrevista monótona, ninguém quer ler ou ninguém quer assistir, certo? Então, terminamos o nosso estudo sobre esse gênero textual, tá bom? Meninos, estudem, ok? O estudo alimenta a mente, tá? Então, isso é muito importante, o estudo alimenta a mente. Um beijo carinhoso a vocês, meus alunos queridos, professora Melissa, e até a nossa próxima aulinha.